A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que todos se encontrem na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero realmente que os irmãos possam me escutar com clareza. Eu fiz aqui alguns reajustes no microfone do notebook que eu estou usando, porque o outro está saindo muito abafado e eu não tenho microfone para aquele lá. Então eu estou usando aqui, eu espero sinceramente que os irmãos possam me escutar. Amém? Amados e queridos irmãos, aleluia, o Senhor me ordenou que viesse gravar para passar, aleluia, uma visão e uma revelação para a Igreja de Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus caros e amados irmãos, ambas revelações e visões o Senhor me deu antes de trazer as minhas mensagens, as mensagens, na verdade, que o Senhor me entrega pela sua infinita misericórdia para passar para o seu povo. Ele me entregou essas revelações e visões antes de vir para o YouTube e voltou a enfatizá-las depois que eu já estava aqui no YouTube, pela permissão do Senhor para ganhar almas para o seu reino. Amém, meus caros e amados irmãos? O Senhor, aleluia, glória a Deus, me deu duas visões e revelações e uma delas, aleluia, Ele me usou pela sua infinita misericórdia para falar com a igreja em uma das campanhas nas quais nós fizemos aqui, as que eu creio, meus irmãos, se eu não estou equivocada, que foi uma das campanhas de 21 madrugadas nos pés do Senhor. Amém? Então, meus caros e amados irmãos, o Senhor disse: entregue a visão e a revelação que eu te entreguei, que eu te mostrei para o meu povo. Entregue à minha igreja. Então, quando o Senhor, Ele manda, Ele se garante. Então, meus irmãos, antes de passar aquilo que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me ordenou que passasse para a igreja, vamos lá na palavra, amém? A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é a nossa regra de fé, a palavra de Deus é nosso dicionário, né? É o dicionário do cristão, é o dicionário do crente, para saber se ele está se enquadrando na palavra de Deus. Aleluia, é a nossa espada. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, o certo seria ler a partir do capítulo 5, mas eu vou deixar aí para os irmãos a partir do capítulo 5, e aí os irmãos lêem do capítulo 5 até o capítulo 6 todinho. Mas nós vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, a partir do capítulo 6, amém? A qual o apóstolo João, o Senhor deu uma visão do que aconteceria no fim dos tempos, amém? Ele teve a visão dos 7 selos, do Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus poderoso. Vamos lá? Aqui, glória a Deus, Santo Deus poderoso. Aleluia, aleluia, né? Glória a Deus. A partir do versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi os 4 animais. Espera aí, deixa eu baixar aqui um pouco. Amém. E ouvindo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e o que se matasse uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e lhe foi dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Glória a Deus. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgais e vingais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e lhe foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que enrola em todos os montes, e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, a quem poderá substituir. Irmãos, amém? Essa foi a primeira parte, aleluia, que o Senhor me deu para ler para a igreja. E eu estou lendo, meus caros e amados irmãos, porque existem irmãos que me acompanham aqui no canal que não sabem ler. Amém? Que os nossos irmãozinhos não sabem ler. Então, por isso eu estou lendo a palavra. Mas os irmãos podem pular essa parte se não quiserem escutar. E podem pegar a Bíblia e ler por si sozinho. Amém? E a segunda, para o vídeo não ficar muito longo, foi no livro de Gênesis, capítulo 41, quando José interpreta o sonho de Faraó, a qual o Faraó teve um sonho. Amém? É muito longo aqui, os irmãos, é muito longo, aleluia, glória a Deus. Mas aqui foi quando o Faraó teve um sonho, o Faraó teve um sonho, a qual perturbou sua alma, e ele não conseguia dormir. Então ele chamou os magos, ele chamou os intérpretes, ele chamou todos para interpretar o seu sonho, e ninguém sabia interpretar, até que mandaram chamar José, e José, aleluia, glória a Deus, deu a interpretação. E eu vou ler aqui a partir do 41, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou ler a partir do 14, amém? Então enviou Faraó e chamou a José, e os fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou-se as suas vestes, e veio a Faraó. Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há de interpretar, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, os interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu de pé na praia do rio. Eis que subiram do rio 7 vacas gordas, de carne e formosa, à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas muitas feias, vistas e magras da carne. Não tenho visto outros tais, quando a fealdade em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Entravam em suas entranhas, mas não se conheciam que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo me subiam 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas secas, miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após ela. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse a José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 vacas formosas são 7 anos.
e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos como as 7 espigas, miúdas e queimadas, do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, e o que o Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, e porque esta coisa é determinada de Deus, e de Deus se apressa a fazê-la. Eu vou ler até aqui, mas os irmãos podem ler a partir do capítulo 1 para entender tudo. Amém? Do 41, capítulo 41 de Gênesis, tá? Que vai até o 37. Foi bem claro aí? Amém? Foi essas 2 palavras que o Senhor me deu. Ele me deu dos 7 selos do Apocalipse para respaldar a visão e a revelação a qual ele me entregou. E também das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar aqui embaixo para os irmãos que querem ler. Meus amados irmãos, como eu disse para os irmãos a princípio do vídeo, ambas visões, como outras que o Senhor ainda não me deu alvará para trazer para o YouTube, mas que eu tenho guardado até o preciso momento só para mim. E às vezes compartilho com alguns irmãos que têm os seus joelhos dobrados, orando pelo povo de Deus na terra, né? Porque é esse o nosso dever, como santos do Senhor, orar um pelo outro, porque a batalha é grande, a peleja é grande, mas o nosso general de guerra está diante de nós para pleitear, guerrear e lutar pelo seu povo. Amém, meus irmãos? Então, antes de eu entregar aquilo que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, eu peço aos irmãos que não fiquem atribulados, que não fiquem com medo. Pois o que o Senhor Jesus me disse, que é a palavra dele que tem que se cumprir antes que ele venha por seu povo. Tudo passará nessa terra, exceto a palavra de Deus. Amém? Então, debaixo do sangue de Cristo, aleluia, glória a Deus, eu venho entregar isso aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu não sou a primeira pessoa ao qual o Senhor entrega isso, ao qual o Senhor mostra. Um dia eu conversando aqui com uns 2 irmãos em Cristo, eles disseram: irmã Ruth, lá na nossa comuna, na nossa igreja, que eles são da Assembleia, o Senhor revelou ao nosso pastor a mesma coisa que ele entregou para a irmã. Então o Senhor me disse que ele tem revelado nos 4 cantos do mundo isso que eu vou entregar para a igreja agora. Caros e amados irmãos em Cristo Jesus, eu li a passagem da visão de João dos 7 selos, porque o Senhor Deus me disse que o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o 4º selo e o 5º selo já foram abertos. Falta somente 2 selos, meus amados irmãos. E cada selo tem coisas que vão acontecer na terra, né? Que são os sinais e as manifestações da vinda de Jesus Cristo. O Senhor realmente está às portas pelo seu povo. E as pessoas podem questionar: ah, mas então não vai dar tempo de fazer isso, mas não vai dar tempo de fazer aquilo outro, mas não vai dar tempo isso, mas como é que pode ser que não sei o quê? Lá no livro de Pedro, meus irmãos amados, fala que, glória a Deus, aleluia, um dia para o Senhor é como 1000 anos, entendeu? Um dia, né? Aleluia. Um dia é como 1000 anos para o Senhor, no livro de Pedro. Então nós temos que esquecer o tempo da terra para entender as coisas espirituais. O nosso tempo terreno não é o mesmo tempo da eternidade, não é o mesmo tempo do Senhor. Então o Senhor me disse que os 5 selos já foram abertos. Outra coisa que o Senhor me entregou, aleluia, é a fome que vai vir sobre a terra. E é neste ponto que eu quero chegar com os irmãos, na visão, aleluia, do sonho do faraó, quando José interpretou o seu sonho. Meus caros e amados irmãos, vai vir sim uma fome sobre a terra, aleluia, glória a Deus, para que se cumpra a palavra do Senhor. Aleluia, o Senhor, ele me entregou isso antes de eu vir para o YouTube, esta revelação. Quando eu estava aqui fazendo a campanha, eu creio que foi de 21 madrugadas, o Senhor enfatizou
aleluia, e acho que umas 2 semanas atrás, ou 3 se eu não estou equivocada, ele voltou, ou seja, ele repete uma e outra vez, aleluia, esta visão e revelação. E neste final de semana que passou, eu fiz uma vigília, vou dizer que foi uma vigília de 4 horas, fiquei nos pés do Senhor com alguns irmãos, aleluia, e o Senhor novamente, ele permitiu que eu entregasse para a igreja que estava comigo, eram 10 irmãos, se eu não estou equivocada, que ficamos em oração, aleluia, glória a Deus, para que o Senhor possa direcionar tudo esta obra, aleluia, glória a Deus, Santo Deus poderoso. E ele voltou, e quando foi ontem ele me cobrou novamente, disse agora passe para a igreja, passe para a igreja, e hoje novamente passe. Então várias vezes ele repetiu, enfatizou, confirmou, me cobrou, e por isso eu estou aqui entregando, porque eu sei o quanto é de uma grande responsabilidade você vir dizer, Deus me falou isso, Jesus me falou isso. É muito sério você vir para esta plataforma ou falar para alguém, ó, Jesus me disse isso, Jesus me falou isso, né? Então, nós não podemos brincar de revelação, porque são coisas realmente muito sérias. Vai vir esta fome na terra, Santo Deus poderoso, o Senhor me deu alvará para dizer para a igreja que a partir de agora a igreja tem que começar a juntar dinheiro para comprar os alimentos. A igreja tem 1 ano e meio a partir de agora para começar a juntar dinheiro. Depois que passar esse 1 ano e meio, preste bem atenção, meus irmãos, nos que eu estou falando, Ramaxalamaia, para não haver equivocação. Porque eu sou bem clara com as coisas que eu passo aqui e tem pessoas que me fazem perguntas sem anexo, eu não vou responder de forma alguma. Calamaia. Haverá Suricalamaia. A igreja vai ter 1 ano e meio, canta Ramaxalamaia, para guardar dinheiro, 1 ano e meio. Depois deste 1 ano e meio, a igreja vai ter mais 1 ano para começar a juntar alimentos. Amém? O Senhor me disse que assim como houve este momento de escassez no tempo de Faraó, dos 7 anos, né? Teve os 7 anos de abundância, depois teve 7 anos de escassez. Aqui no tempo da dispensação da graça, será 4 anos que vai durar isso na terra. O Senhor, eu falei para o Senhor, Senhor, vai haver pessoas que não vão acreditar. Vai haver pessoas que vão mangar, Senhor. E vai haver pessoas que vão se desestruturar. Eles se desestruturam muito fácil. Comece a desesperar. Entra uma ansiedade. Repreenda isso, pelo amor de Deus. Repreenda isso, porque isso não vai resolver a situação. Não podemos perder o equilíbrio, meus irmãos. Haramasuricalamaia. Não podemos perder o equilíbrio. Repreenda esse demônio. Querendo se desestruturar. Querendo trabalhar no teu emocional. O Senhor, ele revela porque ele quer guardar, ele quer respaldar, ele está com o seu povo. Ele falou para mim, eu estou com o meu povo até o fim dos séculos. Se o Senhor está revelando, é porque ele não quer que eu e você passe fome. Eu vi muitos caixões, muitas pessoas morrendo de fome. Rapatu cantaramaia. Vai atingir os 4 cantos do mundo. Cantaramaia. Vai atingir todos os povos, raças e tribos diferentes. Cantrepapachicalamaia. Porque o nosso Deus não é um Deus mentiroso. Aquele que não quer acreditar nesta revelação. E essa mesma revelação o Senhor já entregou a outros vasos, principalmente da fome. Só que o Senhor entregou a revelação e visão de forma diferente, mas é a mesma. Maia. Eu vi vários caixões, muitas pessoas morrendo e muitos crentes rebeldes descendo à sepultura sem salvação, porque estão brincando de ser crente. Cantaramaia. E tem outro detalhe, igreja de Cristo. O Senhor vai testar a nossa fé. Vai testar a nossa bondade, vai testar a nossa generosidade, porque vamos ter que ajudar outros irmãos. Eu vi muitas pessoas, os ímpios, precisamente as pessoas mundanas do mundo, os ímpios, entrando no supermercado, igual aquelas gangues de rua, brigando por um pedaço de pão. Eles estavam fazendo uma bagunça, eles estavam quebrando os vidros, eles estavam arrombando tudo, estava tendo um alvoroço, mundialmente falando, um alvoroço. E eu vi os santos do Senhor cantar a maia de joelhos dobrados, porque sabiam exatamente o que estava acontecendo. É a palavra do Senhor que tem que cumprir-se. É a palavra do Senhor que há de cumprir-se. Eu vi tudo isso, o Senhor me mostrou. Tudo isso que vai acontecer. O Senhor também me disse que da mesma forma quando veio essa peste chamada Covid,
Ele avisou e muitos não deram credibilidade. Muitos aí zombaram desta enfermidade que estava assolando o mundo, Cantaramaia, e os irmãos viram o que aconteceu. Muitas mortes, muitos desceram à sepultura, muitos brincando, dizendo que não havia o Senhor fala aperte, ele não fala Covid, pelo menos comigo ele fala aperte. E vai vir outras que o Senhor já tem mostrado outros vasos que vai vir outra. Calamaia, vai vir outra pior do que essa. Mas vai haver esta fome mundialmente, meus irmãos. Muitos caixões, muitas pessoas, ou seja, será uma morte lenta. O sangue de Cristo tem poder. Será uma morte lenta. Eu disse, Senhor, vai ser como a África? O Senhor disse, não. Vai ser muito pior que a África. Vai ser solto, Cantaramaia. Lá na África tem Cantaramaia, o principado da fome que rege aquele país. Mas vai ser solto a potestade que está nas profundezas do inferno. Ele vai ser solto por permissão, autorização do Deus Cantaramaia, do grande eu sou, Cantaramaia. Porque não tem uma folha que não cai da árvore se não é a permissão. Tudo que está acontecendo no mundo, Cantaramaia, fome, peste, violência, é a palavra do Senhor que tem que cumprir-se, meus irmãos. Por isso eu falo para os irmãos, a nossa bússola é a Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia. Aquele que não quer viver o que está escrito na Bíblia não vai estar se enquadrando na palavra de Deus. Não vai estar se enquadrando na palavra de Deus. O Senhor me disse que vai ser solto este demônio, esta potestade para governar durante os 4 anos na terra, Calamaia, mandando fome para todos os povos, tribos, raças e línguas diferentes. E o Senhor, Ele está com o seu povo até o fim dos séculos. Eu peço aos irmãos que continuem orando, Cantaramaia, que continue, Calamaia, resolvendo as suas pendências diante do Senhor. Porque o Senhor me disse que vai descer muitos crentes rebeldes, pessoas que não estão comprometidas com sua verdade, com seu evangelho santo, genuíno, e reforçou, e enfatizou, e elevou, e me disse também, Cantaramaia, que vai tirar muitas máscaras de pessoas que só querem ganhar dinheiro à custa, Cantaramaia, que o evangelho da cruz, da santidade, da renúncia, não é para fama, não é para dinheiro, não é para benefício próprio. Só tem um objetivo, de pregar o evangelho santo da cruz, ganhar almas. É esse o único objetivo, o único objetivo, ganhar almas genuinamente, sem cobrar um só centavo. O Senhor vai tirar a máscara dessas pessoas que estão no púlpito ganhando fortunas. O Senhor vai tirar a máscara de pessoas que estão à frente de ministério, extorquindo irmãos. Porque o Senhor vai mostrar quem são realmente. Porque, como Ele mesmo disse, durante esse tempo, o seu povo será testado. Será testada a nossa fé, a nossa lealdade, a nossa generosidade, a nossa bondade. Porque quando o problema é conosco, a gente pode até pedir ajuda com os outros. Mas quando o problema é com os outros, a gente não está nem aí. Ou seja, enquanto eu tiver com a minha despensa aqui cheia, o resto que eu não estou nem aí. E não é assim que funciona. O Senhor está avisando justamente para nós termos a nossa despensa cheia e para que nós possamos ajudar outros irmãos. Os irmãos que estão desempregados, começa a pedir ao Senhor que abra uma porta de emprego. Foi isso que Ele mandou falar para a igreja que está desempregada, aleluia. Para que possa começar a juntar dinheiro. O Senhor tem abrido muitas portas de emprego nas campanhas que nós estamos fazendo aqui no canal, pela sua infinita misericórdia, porque eu e agora a nossa irmã Marlene só fazemos a oração. Quem vê graça, quem opera, quem trabalha, quem manifesta o seu poder, o seu prodígio, a sua graça é o Senhor. Nós somos somente barro na mão do Senhor. Somos somente cacos usados na mão do Senhor. Somos somente funcionárias empregadas usados nas mãos do Senhor pela sua infinita misericórdia. E estamos no mesmo barco que todos os irmãos, lutando para subir, lutando para entrar pela porta da salvação. Porque eu sempre falo, ter experiências com Jesus, ter acesso direto ao Mestre, não é garantia de salvação. A garantia de salvação é viver uma vida de renúncia, santa, de santidade e sem hipocrisia. Quando eu falo sem hipocrisia, é a pessoa que vem pregar uma coisa aqui e vive outra. Esse demônio da hipocrisia está no meio de muitas pessoas que ficam olhando o defeito dos outros e não olha para si. Eu tenho que olhar para mim e saber se a minha vida se está enquadrando na palavra de Deus. E você tem que olhar para si
e saber se a sua vida se está se enquadrando na palavra de Deus. Eu não venho aqui pela minha carne e nem pela minha vontade, porque se nós que somos levantados como atalaia não passarmos aquilo que o mestre ordena que entreguemos, a peleja e a aprovação vem para cima de mim. Amém? Então é isso que eu tenho para entregar para a igreja de Cristo. Rapacalamaia. Outro detalhe, à noite vamos estar aqui na terceira madrugada buscando a face do nosso Senhor, aleluia, para prepararmos para a vigília. Irmãos, é hora de acordar, é hora de despertar, é hora de deixar o pecado. Repacalamaia. O mestre está voltando e não vai subir crente rebelde. Não vai subir crente desconcertado. Chega de estar brincando de ser crente. Ou servimos ao Senhor, não servimos. Quem não quiser servir, problema é dele. Só podemos fazer o quê? Orar. Estar com os nossos joelhos dobrados e ganhando as nossas batalhas com os joelhos dobrados e nada mais. Quem quer pro inferno que vá sozinho, como eu sempre falo. Porque eu já vi este lugar. E posso dizer para você que não é brincadeira esse lugar. O Senhor tem revelado a existência desse lugar, não somente para mim, mas para outras pessoas, para outros servos de Deus, para te livrar e me livrar deste lugar. E as pessoas ainda vêm dizer que Deus não leva ninguém. Quem és tu? Para dizer como é que o Senhor tem que trabalhar. Quem és tu para dizer que ele não pode? Ele faz do jeito que ele quer. Ele faz como ele quer, da forma como ele quer. Ele não precisa nem da minha e nem da sua autorização. Então, naquele grande dia, não vai haver desculpa esfarrapada diante dele, porque só a presença, eu posso te dizer, que só a presença do grande eu só a presença, Ramaia, do Senhor causa temor. Ramai, teus ossos tremem, tua carne treme na presença do mestre. Repachicalamaia. Eu fico realmente enojada com isso, das pessoas que falam, Deus não faz isso. Quem és tu para falar isso dele? Quem és tu? Tu és barro, tu és carne, e eu também. Caramaia, xaralamai, ele faz como ele quer. Repachicalamaia. Já não vai haver diferença de um tempo daqui para frente. Não vai mais haver diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque o Senhor Deus tem dado. Aí o pessoal tá uma modinha agora aí no inferno. Continua na tua incredulidade para saber aonde tu vai terminar. Porque eu posso dizer que nem o incrédulo tem parte no reino de Deus. Este canal aqui é um canal para pessoas espirituais. Quem não é espiritual, por favor, retire-se, que eu não tenho tempo para isso. Ramachalamaia. Igreja de Cristo, está entregue a mensagem, amém? Está entregue a mensagem. O que eu vou fazer? Vou fazer exatamente o que os irmãos têm que fazer. Juntar dinheiro e na hora exata, Ramaia, vou começar a juntar os alimentos, vou fazer prateleiras num quarto aqui na minha casa, né? Para começar a colocar alimentos. Os irmãos olhem as datas quando começar a comprar alimento. Olha a questão das datas, amém? E carne, essas coisas, tem que ter um freezer. Eu tenho um freezer, graças a Deus. Mas seria interessante as irmãs buscarem um local dentro da sua casa, onde pode fazer prateleiras. Eu estou passando aquilo que, aleluia, eu pretendo fazer, amém? Aí se os irmãos quiserem fazer dessa forma, fazer prateleiras, sabe, para juntar os alimentos, ou um quartinho, alguma coisa assim, para começar a colocar os alimentos. E olhe as datas, que sejam datas bem longas, né? Datas bem longas. Daqui para frente, ao total, são 2 anos e meio antes de vir isso que vai acontecer, esta fome na terra. Outro detalhe que o Espírito Santo me fez lembrar agora, que quando começar a dar este problema, os governos, como sempre, vão nos mentir descaradamente, dizendo, não, é só um problema na transportadora. Eles vão mentir, eles vão tentar abafar o caso. E quando as coisas saírem fora de controle, é que as pessoas vão começar a fazer manifestações e entrar no supermercado, invadindo, queimando pneu na rua. Meus irmãos, parece assim uma manifestação de comunismo que eu vi, que o Senhor me mostrou. Então ele disse que vai começar desta forma a faltar alimento, e eles vão começar a inventar mentiras, dizendo, não, tem a transportadora deu problema, que não sei o que mais. Então vai ser pior que a África e pior que a Venezuela. Não vai haver alimento. Outro detalhe também que o Espírito Santo me fez lembrar, os irmãos que têm espaço para fazer plantação, pode comprar sementes para plantar verduras, tomates. Eu sempre gostei dessa coisa mais orgânica, né? Vão ter essa liberdade para plantar. Amém? Era tudo isso. Aleluia, glória a Deus. A mensagem está entregue. Quem quer tomar posse, toma. E quem não quiser tomar, não tome. Mas eu sei quem trata comigo, quem fala comigo,
e eu vou fazer a minha parte de começar a me preparar para este momento muito difícil que vai acontecer mundialmente. Irmãos e irmãs, eu espero os irmãos 11h30 aqui para nós entrarmos em comunhão e meia-noite entrar no último dia de preparação da nossa vigília que vai acontecer na madrugada do dia 16 para o dia 17. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Orem por mim, orem pela vida da irmã Marleide, que nós estamos também orando pela vida dos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom.